Olá você que está chegando aqui, este é o programa Sintonia Bíblica, a Bíblia bem mais perto de você, pela nossa web rádio, PIB Web Rádio, aqui da Primeira Igreja Batista de Fortaleza. Meu desejo é que a graça e a paz do Senhor sejam derramadas sobre a sua vida. Aqui é o pastor José Maria e eu estou diretamente no estúdio da Primeira Igreja Batista de Fortaleza. Estou aqui com o diretor Iramar Monte e também ladeado pelo nosso pastor Marcos Monteiro. Ele é o pastor presidente da Primeira Igreja Batista de Fortaleza. E hoje nós estamos aqui neste programa inaugural, não é, para o nosso canal do YouTube. E temos a alegria de receber o nosso pastor Marcos. Pastor, bom dia. Bom dia, para mim é uma alegria muito grande também estar aqui com vocês neste dia tão especial. Muito bem. Hoje nós estamos, como eu já falei, neste programa inaugural para nosso canal do YouTube, da Primeira Igreja Batista de Fortaleza. E é uma alegria muito grande podermos usar mais este recurso que a tecnologia nos fornece, a fim de que possamos disseminar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. As mensagens que você manda para o nosso WhatsApp, elas são lidas. Se você mandar um texto, por óbvio, são ouvidas quando você nos manda um áudio. Você pode fazer isso pelo nosso WhatsApp, o DDD 85 99962 0075, 85 99962 0075. Você pode mandar para nós um pedido de oração, pode mandar uma sugestão para nós aperfeiçoarmos ainda mais o nosso programa, pode mandar também alguma dúvida que porventura você tenha acerca da lição que será ministrada daqui a um pouquinho mais, e nós teremos imenso prazer em ler o seu texto, em ouvir o seu áudio e oportunamente responder a você. E mais também, você fique até o final deste programa, porque nós queremos mandar aquele abraço para você, em especial, você que nos escreveu ou mandou algum áudio pelo nosso WhatsApp, né, e mencionar o seu nome, né, e orar depois, ao final, ao nosso Deus, levando ao trono da graça a sua petição. Tá ok? Pastor Marcos, nós estamos hoje aqui celebrando os nossos 12 anos de programa Sintonia Bíblica, a Bíblia bem mais perto de você. E o senhor faz parte dessa história também. É muito bom poder participar deste programa histórico, porque Deus tem nos permitido estar aí no ar ininterruptamente durante esses 12 anos. Eu creio que todos os domingos nós tivemos o programa, não foi, pastor? Todos os domingos nós tivemos o programa. Obviamente, em alguns momentos, dadas as circunstâncias, nós precisamos reprisar algum programa, mas todos os domingos, ininterruptamente, com a graça de Deus, nós estamos transmitindo o programa Sintonia Bíblica, a Bíblia bem mais perto de você. E eu sou muito grato a Deus pela vida de todos que participaram desde o comecinho, né? Deste nosso projeto que tem dado tanto certo. Nós temos famílias que chegaram para a igreja, que conheceram a nossa igreja através deste programa de rádio. E mais do que conhecer a igreja, conheceram a palavra de Deus, conheceram Jesus. Pois é, o nosso programa, pastor Marcos, ele já ultrapassou os limites do município de Fortaleza, já ultrapassou também as divisas do estado do Ceará, né? Porque outros estados estão também, pessoas de outros estados estão ouvindo o nosso programa e agora vão ver também pelo nosso YouTube, né? Pessoas do Piauí, do Rio Grande do Norte, da Paraíba e tantos outros estados, e já transpôs fronteiras, imagine só. Que maravilha. Pessoas lá da Europa, pastor, nos mandando WhatsApp, dizendo de como tem sido abençoado com o nosso programa aqui. Ótimo, a gente fica muito feliz com isso, porque tem muitas mensagens na internet, né, de todos os tipos e formas, e a gente poder levar a palavra de Deus é sempre um privilégio especial. Com certeza. E o mote deste ano, do aniversário dos 95 anos da igreja, foi 95 mais 10. Esse mais 10, querido ouvinte, meus amigos do YouTube, mais 10 porque é do Ministério de Jovens, não é? Exato. Então vamos mudar um pouquinho? 95 mais 12. Olha só. Vamos fazer 95 mais 12. Mais 12 anos do programa Sintonia Bíblica, né? Conectando você à palavra de Deus. Muito bom isso, né? Excelente. Mas, pastor Marcos, no programa de hoje, nós vamos tratar sobre o que mesmo, hein?
Bem, fui desafiado a falar sobre gratidão, que é um tema que eu gosto muito de abordar. Já, inclusive, um tempo atrás, eu fiz uma série aqui na igreja de sermões só baseado nesse tema, porque é algo que eu acredito, assim, que é de grande valor para a nossa vida, essencial. Gratidão, é verdade. Nós temos muitos episódios bíblicos aí que mostram claramente quão importante é a gratidão. E um dos mais emblemáticos é aquele dos 10 leprosos, né? Que apenas um, que por sinal não era nem, ele era samaritano. Né? É verdade. E é interessante que a gratidão, e esse exemplo aí do que Jesus, aliás, essa história que aconteceu com Jesus, né? Demonstra exatamente isso. Jesus cura 10 pessoas e apenas um, que não era do povo judeu, volta para agradecer. Porque a gratidão, diferentemente talvez de outras virtudes cristãs, é uma virtude sobre a qual existe um certo consenso. Qualquer pessoa que estuda o comportamento humano, qualquer pessoa que fala sobre uma vida de qualidade, enfatiza a gratidão como sendo um ponto importante. Talvez de todas as virtudes cristãs, dessa talvez seja a que mais há um consenso, a que mais há pessoas, coaches, psicólogos, psiquiatras, falando sobre a importância de gratidão para o nosso bem-estar pessoal. Agora, o que a Bíblia fala sobre isso transcende essa percepção. E nós cantamos, inclusive, nas nossas igrejas, tem até um hino que eu gosto muito, como agradecer a Jesus o que fez por mim. Bênção sem medida para provar o seu amor sem fim. Né? Então, nós temos, de fato, sermos gratos a Deus. E sabe qual é o grande diferencial que a Bíblia apresenta sobre a gratidão, pastor Zé Maria? O grande diferencial é que a gratidão, ela não é simplesmente uma atitude assim para o seu próprio bem-estar. Ela não é apenas uma atitude assim genérica. Porque ela tem diversos focos, mas existe um foco principal, que é a gratidão a Deus. Sim. Porque as pessoas concordam, eu tenho que ser grato. Grato a quê? Não é grato à vida, grato ao universo, né? Se a pessoa não tem um relacionamento com Deus, o máximo que ela pode ser é grata a algumas pessoas com quem ela tem contato. Mas existem muitas dádivas que nós desfrutamos que elas não estão diretamente ligadas a nenhum ser humano. Pense, por exemplo, quando você vai numa praia selvagem e você vê aquele lindo pôr do sol, você vê muitas vezes aquela água, aquele mar grande, lindo, aquele espetáculo da natureza. Qual é o ser humano que vai poder ser responsável por aquilo? Pois é. Ninguém, né? Se a pessoa não acredita em Deus, ela vai agradecer a quem? Por aquela beleza que ela está ali contemplando. Aquelas dunas todas esculpidas pelo vento, não é? Aquelas ondinhas das dunas, aquelas coisas maravilhosas que não tem máquina no mundo que consiga fazer igual. Exato. Então, assim, o grande diferencial da Bíblia é exatamente esse. Ele nos leva a uma atitude de gratidão a Deus. Então, isso faz uma grande diferença, porque eu percebo que todas as bênçãos, em última instância, vem de Deus. Pense comigo aqui, qual é alguma coisa que você conquistou na vida, que foi significativo para você, que em última instância não tem a mão de Deus ali? A Bíblia diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Ou seja, não existe nada neste mundo que a gente diz, não, isso aqui eu conquistei sozinho. Porque mesmo quando você pensa que conquistou sozinho, quem é que lhe deu saúde? Pois é. Quem é que lhe deu inteligência? Né? Quem é que lhe deu dons e habilidades? A não ser que você acredite que a sua vida não surgiu assim do acaso. Mas se você acredita que exista um Deus por trás de sua existência e da existência de todas as coisas, então, em última instância, tudo aquilo que nós temos de bom vem de Deus. Agora a questão é, o que eu faço com esse reconhecimento? Ou eu simplesmente ignoro, ou então eu vou reconhecer que existe um Deus que me concedeu tudo isso. É verdade. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, então, inclusive as bênçãos vêm dele, como o senhor bem pontuou. Com certeza. Aí, né? Mas hoje nós vamos falar, então, sobre gratidão, até porque nós estamos gratíssimos a Deus
pelos 12 anos do programa Sintonia Bíblica, né? Sim. Então, nada melhor do que fazer um programa dedicado ao Senhor Deus, né? Gratos a Ele por este tempo que Ele nos permitiu estar aqui, levando a palavra dele a tantas pessoas e a tantos e longínquos lugares, né? É verdade. E a gratidão, como eu disse, ela não é apenas um consenso naqueles que estudam o comportamento humano, mas ela tem uma ênfase muito grande na Bíblia. Eu queria ler aqui, inclusive, o Salmo 100, que é um dos muitos salmos na Bíblia onde existe esse foco. Nós temos aqui duas ênfases muito claras no Salmo 100. No Salmo 100, versículo 1, nós temos assim: cantem hinos a Deus, o Senhor, todos os moradores da terra. Adorem ao Senhor com alegria e venham cantando até a sua presença. Lembrem que o Senhor é Deus, Ele nos fez e nós somos dele. Somos seu povo e o seu rebanho. Entrem pelos portões do templo com ações de graças, entrem nos seus pátios com louvor. Louvem a Deus e sejam agradecidos a Ele, pois Ele é bom, o seu amor dura para sempre e a sua fidelidade não tem fim. Então nós temos aqui duas ordens interligadas, duas ordens que caminham assim como dois irmãos gêmeos, né? Extremamente ligados uma à outra, que é o convite para que nós possamos louvar a Deus. E o segundo convite é para que possamos ser gratos a Deus. Então, louvem ao Senhor, adorem ao Senhor, e depois diz: entrem pelos portões com ações de graças, sejam agradecidos a Ele. Então, nós temos aqui sempre essas duas ordens explícitas: louvem a Deus e sejam agradecidos a Ele. A gente vai pensar assim: qual a diferença entre o louvor e a gratidão? Eles estão interligados, um caminha bem junto do outro, mas tem uma sutil diferença. No louvor, eu estou focalizando aquilo que Deus é. Deus é justo, Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é o Criador. Então, é uma expressão de admiração pelo que Deus é essencialmente. Então, eu reconheço que existe um Deus e vejo os atributos desse Deus, as qualidades deste Deus, e focalizo isso. E expresso a minha gratidão. É quando, mal comparando, eu vejo um artista e diz como este músico é excelente, como ele tem uma performance extraordinária, como esse jogador tem uma habilidade maravilhosa. Mas eu estou focalizando a habilidade dele, aquilo que ele é. Outra coisa é quando esse cantor chega e vem à minha casa e ele canta ali para mim. E eu digo: muito obrigado, porque o senhor veio aqui na minha casa e cantou aqui para mim. Então é diferente, eu estou recebendo o benefício daquilo que a pessoa é e daquilo que a pessoa faz. Então a gratidão está ligada àquilo que Deus faz por nós, aquilo que nós recebemos de Deus, além de simplesmente vermos e admirarmos aquilo que Ele é. E esse celebrar aqui, pastor, no original hebraico, é celebrar com júbilo, ou gritar de alegria mesmo, né? No contexto do versículo, texto, essa palavra sugere uma expressão exuberante de louvor, de adoração ao Senhor, enfatizando a natureza coletiva e vibrante da celebração proposta ali pelo salmista, né? Exatamente. O que a gente faz aqui semanalmente no Sintonia Bíblica, né? A gente partilha com milhares de ouvintes uma celebração dos cristãos que se reúnem aqui na Silva Paula 1111. Então, nada substitui esta celebração pessoal. Ou seja, você sai da sua casa e você se reúne com seus irmãos, seja numa grande congregação, seja num grupo menor, para agradecer a Deus e para louvar a Deus. E através do Sintonia Bíblica, nós aumentamos isso, nós colocamos as pessoas nesta conexão, juntamente conosco, de gratidão a Deus e de louvor a Deus, porque nós entendemos que isto tem um grande valor no nosso relacionamento com Deus e para o nosso próprio bem-estar pessoal. E esse todos aqui justamente se refere não só à comunidade local, de jeito nenhum, mas quer dizer, toda a terra ou todas as nações. Isso implica que o chamado a louvar o Senhor não é restrito ao povo de Israel.
Sim, com no certeza. contexto lá do salmista, né? Com certeza. Mas é uma convocação universal, incluindo todos os povos da terra, que ali ele sublinha a soberania de Deus sobre todas as nações. Com certeza. Né? Porque na medida, pastor Zé Maria e ouvintes, que a gente reconhece a grandeza de Deus, quem Ele é, e a gente reconhece aquilo que Ele faz por nós, a nossa vida ganha uma outra dimensão. Sim. Porque a gente reconhece que apesar de todos os males do mundo, de todas as injustiças, de todo o sofrimento, a gente não está aqui sem rumo, a gente não está aqui desamparado, a gente não está aqui como obra do acaso. O próprio texto diz aqui no versículo 3: lembre que o Senhor é Deus, Ele nos fez e nós somos dele, somos o seu povo e o seu rebanho. Então nós temos aqui duas facetas muito interessantes. A primeira é de que nós somos criados por Deus. E a Bíblia diz num outro texto que Deus não desampara a obra das suas mãos. Então, ainda que algumas vezes no mundo a gente se sinta desamparado, a gente se sinta esquecido pelas pessoas, quando nós temos um relacionamento com Deus, nós podemos ter esta certeza de que Deus está conosco, porque Ele nos fez, nós somos criaturas dele. Não existe ninguém, nenhum ser humano que tenha nascido sem a permissão de Deus. E cada ser humano tem, ainda que de uma maneira imperfeita, uma marca de Deus na sua vida, porque nós somos criados à sua imagem e semelhança. Nós vemos aqui o papel ativo de Deus, não é? Na vida humana. Sim. Não é isso? E o interessante, pastor Marcos, é que quando a gente começa esse versículo ouvindo aí, sabei, como é que está na sua versão aí? Lembre-se. Lembre-se, sabei, lembre-se. Ele apela à cognição. Sim. Não é? Nós temos que ser, o evangelho, ele é racional, né? Rogo-vos, pois, irmãos, que ofereceis o vosso culto em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que ofereceis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então nós temos que usar da razão aqui, sabedores de que realmente Deus é quem é o merecedor, né? Tem que ser o destinatário de toda essa gratidão, de toda essa adoração, né? Muito bem. É exatamente isso, né? Nós temos muitas razões para louvarmos e agradecer a Deus. Quando a gente vai para o Novo Testamento, por exemplo, né? E a gente vê a obra de Jesus Cristo, a revelação que nós temos de Deus a partir de Jesus Cristo, então a gente tem aí um leque muito grande de gratidão a Deus, de coisas para agradecer a Deus. Mas mesmo aqui no contexto do Antigo Testamento, nesse versículo 3, nós temos aqui que Deus deve ser alvo de nossa gratidão e do nosso louvor, em primeiro lugar, porque Ele é o Criador e Ele fez cada um de nós. E quem cria alguma coisa tem o direito sobre a sua propriedade. Sim. Né? Então, se eu criar alguma coisa, tem até aquele direito de propriedade intelectual. Dependendo do que eu faço, se é uma coisa muito importante, eu vou lá, faço um registro e aquilo eu tenho direito de dispor daquilo como eu desejar. Então, Deus tem um direito sobre a nossa vida, porque Ele nos criou. Então, essa consciência é muito importante. Né? A vida, na maioria das vezes, eu me esforço por fazer isso, eu ligo para cada membro da nossa igreja no dia do aniversário. Isso é o padrão comum, né? Às vezes a gente não consegue, por alguma razão, às vezes o número não está batendo, mas o normal é isso. E o que eu sempre tenho falado é que, olha, a vida, eu digo para cada um, no momento que estou orando, a vida é um dom de Deus. Né? E por isso a gente está aqui agradecendo. Porque se Deus não decidisse nos dar a vida, a gente não estava aqui. É verdade. Não é verdade? Então, primeiro a gratidão pelo simples fato de existir. E de existir com todas as potencialidades que nós temos. Porque mesmo que a gente tenha algumas limitações, e todos nós temos limitações, né? Alguns têm limitações físicas, alguns têm limitações mentais, alguns têm limitações emocionais, limitações espirituais, mas todos nós temos grandes potencialidades, mesmo com todos os problemas que a gente tem. Mas Deus então é que nos dá esta bênção, a bênção da vida, a bênção de existir. E o outro aspecto que nós temos aqui neste salmo é que ele diz que nós somos dele e do seu rebanho. Então Deus aqui é apresentado como um pastor, e essa figura do pastor
no Antigo Testamento, naquela comunidade rural, é uma figura muito importante, porque fala que Deus está cuidando da gente. E né? também nos chama a atenção aqui, pastor Marcos, disse, somos nós, do sujeito ao culto, somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Eu não posso querer ser, logicamente eu sou singular diante de Deus, mas eu não posso querer esse Deus exclusivo para mim. Sim, sim. Né? Tanto é que na própria oração que Jesus nos ensinou, é o Pai Nosso. Verdade. Né? Então ele diz aqui muito claramente, nós somos o povo do Senhor, somos rebanho do seu pastoreio. Né? E então a ideia aqui é da gratidão e do louvor a Deus, porque nós temos um Deus que não apenas nos criou, nos deu o dom da vida, mas que cuida de nós. Nós não estamos desamparados. Existia uma ideia, muitos anos atrás, de um cético, um filósofo cético, que diz que Deus criou o mundo como alguém que cria um relógio, um relojoeiro, que faz o relógio e deixa lá o relógio, naquele tempo o relógio acorda, né? E ele deixa o relógio lá funcionando independente dele. E aquele relógio vai ficar funcionando ali muito, muito tempo. E o mundo seria isso, né? Deus criou o mundo e abandonou, mas essa não é a ideia bíblica. Não. A ideia bíblica é que Deus criou e sustenta toda a sua criação e criou e sustenta cada um de nós. E que aqueles especialmente que depositam a sua fé em Jesus, e aí nós entramos então no contexto do Novo Testamento, se tornam ovelhas do seu pastoreio. Sim. Então nós somos de Deus por duas razões. Primeiro, porque somos criados por Ele. E segundo, porque abraçando Jesus como nosso pastor, como ele disse, eu sou o bom pastor, e recebendo a vida que Ele nos dá, nós então recebemos a bênção de ser pastoreados por Deus. Isso significa cuidado de Deus sobre a nossa vida, mas também significa que nós estamos nos colocando numa posição de permitir que Ele seja o nosso guia. Porque uma das funções do pastor não é apenas cuidar do rebanho, mas guiá-lo pelos caminhos corretos. E aqui neste salmo também a gente atenta bem, como eu já falei, na questão do plural, do sujeito está oculto, Sim. a importância da celebração coletiva, Sim. do serviço coletivo, não é? Sim, Porque sim. nós não podemos, nem temos como caminhar sozinhos. Aliás, essa é uma ênfase bíblica, sabe, pastor Zé Maria? Eu não sei quantos já perceberam, mas a maioria das admoestações, das recomendações que nós temos na Bíblia, elas diferem nesse aspecto daquilo que nós temos no marketing hoje, né? Como é que o marketing funciona via de regra na TV, mesmo nas redes sociais e tudo? Faça isso, busque uma vida melhor, seja essa pessoa extraordinária, você tem que fazer isso para alcançar a felicidade. Tá tudo no singular. Né? Sim. Quando as admoestações bíblicas, a grande maioria delas está no plural, indicando algo que Deus deseja para todo o seu povo, para todos nós. Inclusive são muitos mandamentos recíprocos. Sim, não é? sim. Amem-se uns aos Sim, outros, sim. Perdoem-se uns aos outros, ensinem-se uns aos outros, né? Sempre buscando a mutualidade cristã. Exatamente. E aí então, voltando aqui à questão do Salmo, né? Há um aspecto importante, porque alguém pode dizer assim, não, eu sou grato a Deus, eu reconheço a presença de Deus na minha vida, mas eu faço isso sozinho, lá no meu quarto, nas minhas orações pessoais, ou então quando eu vou para um lugar bem bonito. Bem, isso deve fazer parte da nossa vida, nossa intimidade com Deus. Sim. Mas o convite da Bíblia, o convite do livro de Salmos, muitas e muitas vezes, é que esta celebração, que esta gratidão, ela seja compartilhada, que ela seja feita em conjunto. Até porque pode ser que em um determinado momento da minha vida eu esteja vivendo uma situação em que eu, na minha humanidade, não consigo perceber tanto essa presença de Deus, esse cuidado de Deus. Mas se eu celebro a bênção de um outro irmão, se eu escuto aquele meu irmão celebrando uma bênção, então eu me estimulo com aquilo. Né? Se eu não tiver um coração cheio de inveja e de maldade, eu vou celebrar com ele.
eu vou dizer, puxa vida, Deus, a minha bênção ainda não chegou, mas Deus está atuando. O alegreve-vos com os que se alegram, exatamente, né? Então, por exemplo, eu tenho um problema de enfermidade, o outro tem um problema também de enfermidade. Então, se eu vejo Deus curando aquela pessoa e aquele irmão agradecendo, eu posso agradecer com ele também. Sim. Então, a gratidão, ela não pode se limitar, ou não deve se limitar apenas àquilo que eu recebo diretamente de Deus, mas aquilo que Deus dá à minha comunidade, né? E a gente vive num mundo com tantos problemas que, se a gente não tiver alimentando esta nossa fé, a gente se desanima. Por isso que lembrar de quem Deus é o tempo todo e reconhecer a ação de Deus não apenas na minha vida pessoal, mas na vida dos meus irmãos, é fundamental para uma vida plena. E reconhecer e aceitar que Sim. somos dele, fomos feitos por ele, somos rebanho do seu pasto. Exatamente. Né? E uma outra coisa que eu queria pontuar, que eu acho assim muito importante também, que não está explicitamente nesse texto, mas que para mim é algo muito importante, é que a gente tem que pensar o seguinte: se eu não tiver uma vida de adoração e de gratidão a Deus, o que eu vou cultivar no meu coração, né? Eu vou cultivar o pessimismo, eu vou cultivar a murmuração, porque o contrário da gratidão é a murmuração. E aí eu pergunto para você já viu uma pessoa pessimista, que murmura o tempo todo, que reclama da vida o tempo todo, que critica a todos e a todos? Essa pessoa é feliz? É aquela pessoa que está no elevador, você entra e diz, bom dia, ele só sou para você. Pois é. E mesmo que a pessoa às vezes nem diga isso, mas às vezes a atitude dela interior é essa. Mas o verso 4, lógico que você ainda vai chegar lá, mas o verso 4 é muito claro quanto a isso. Entrai por suas portas com ações de graças e em seus átrios com hinos de louvor. A expressão de alegria, a gratidão tem que ser compartilhada, não é só para você, porque ela nos ajuda a nos libertar da murmuração, dentre as coisas, né? Do pessimismo, do negativismo. E eu vou até lá mais além, né? Nós sabemos que a depressão é uma enfermidade, muitas vezes, que tem múltiplas causas, né? Ela precisa ser tratada, ela precisa, muitas vezes, de um acompanhamento médico. Mas se você cultiva a gratidão, você minimiza esse problema. Porque é impossível, né, haver no mesmo coração uma profunda gratidão e um sentimento de negativismo, né? Então, eu penso que a gratidão, ela é, inclusive, terapêutica. É verdade. Ela é terapêutica, ela pode tirar você do fundo do poço. Quando você está deprimido, você só pensa naquilo que você não tem, no reconhecimento que você não teve, nos amigos que falharam com você, nas ações que você experimentou, está experimentando. Quando a gratidão, ela te leva para um outro patamar, né? Estou vivendo essas situações, mas olha o que eu tenho, olha o que Deus ainda tem me dado. Então é uma questão de olhar, de perceber a ação de Deus. Porque se você percebe a ação de Deus, então você se torna uma pessoa grata. O pastor Fernando Brandão, que o senhor conhece muito bem, ele até falou sobre um irmãozinho da igreja dele que foi hospitalizado para fazer uns exames, depois ele voltou, conversando com o pastor Brandão, falou o resultado. Ele estava com câncer bastante agressivo e teve que ser hospitalizado para tratar desse câncer. O pastor Brandão foi lá visitá-lo e disse, pastor, veja que bênção, Deus me deu essa doença aqui para me dar a oportunidade de falar do amor dele. Olha, aquele do leito 4 ali já se converteu ao Senhor, já estou falando do amor de Deus para aquele outro do outro quarto ali e tal. Ou seja, a pessoa está passando uma situação difícil, mas está tirando coisas positivas dessa situação difícil, né, para poder, justamente, em gratidão a Deus, usar a situação que está sendo vivenciada naquele momento para o bem. Com certeza. E ele diz aqui, o texto, pastor, isso aí é fato, não colocou muito bem, não é? Essa postura, essa visão. Mas há uma outra coisa muito interessante aqui, que diz, adorem o Senhor, venham cantando em sua presença. Tem uma outra tradução que diz, servir ao Senhor com alegria, não é isso? Versículo 2. Versículo 2, exatamente. Leia aí na sua tradução, por favor. Sirvam ao Senhor com alegria, apresentem-se diante dele com cânticos. Muito bem, veja só. Nós podemos servir a Deus com duas motivações.
Pode haver a motivação de você tentar angariar com seu serviço o favor de Deus. Então eu vou servir a Deus para poder ter isso, ter aquilo outro e tal, porque se eu não servir, então Deus não vai me abençoar. Mas a proposta bíblica não é essa. A outra motivação, que é a motivação correta, é: eu vou servir a Deus como uma expressão de gratidão. Eu creio que a gratidão, ela na verdade é a essência da vida cristã, no que se refere à nossa atitude. Ou seja, tudo aquilo que eu vier fazer, ela vai ser simplesmente uma expressão de gratidão a Deus. Eu não vou servir num ministério na igreja, eu não vou servir ao meu próximo, fazendo uma obra de caridade, eu não vou servir a nada para que Deus me abençoe mais. Mas eu vou servir já expressando a minha gratidão por aquilo que Deus já tem feito por mim. Pois é. É completamente diferente a lógica, percebe? Exato. E também esse versículo 2 nos convida a uma abordagem do serviço ao Senhor que é fundamentada na alegria. Ou seja, esse versículo está revelando que a ação, o servir, não deve ser tomado como uma obrigação pesada, algo que seja realmente obrigatório ali, mas como uma expressão de felicidade, de gratidão. Então o ato de apresentar a Deus, se apresentar a Deus, não deve ser um ato meramente físico, não é? Mas uma metáfora para se colocar em sua presença e dar-se a Ele, se entregar realmente a Ele naquele serviço, fazendo com alegria, fazendo com todo o desvelo, com todo o esmero, dando o melhor de si. E dentro disso aí, pastor Zé Mário, eu acho que é um ponto importante a ser destacado, né? Nós temos hoje um número significativo de pessoas que passou por uma igreja, especialmente por uma igreja evangélica. E, via de regra, o compromisso que a pessoa tem, ou é chamada a ter numa igreja evangélica, é um compromisso mais profundo, mais intenso, né, do que o que ele tinha em sua antiga religião. Quando ele frequentava alguma outra igreja, esse compromisso é muito intenso. Infelizmente, a gente vê também pessoas que deixaram a igreja, né, abandonaram a igreja. Se você, por um lado, tem um crescimento de pessoas que participam da igreja, por outro, você tem também muitas pessoas que deixaram a igreja. E algumas delas saem dizendo: não, é porque ali eu me senti explorado, eu me senti sugado, eu senti que eu estava ali e o pastor me explorou, eu perdi meu fim de semana, eu perdi tanta coisa. Ou seja, o sentimento é que estava servindo ao pastor. Exatamente. E não ao Senhor. Exatamente. Então, quando você pensa que você está servindo a uma instituição, a instituição pode falhar com você e você vai ficar triste. Ou então, tem até gente que pensa: não, estou servindo a Deus. Mas veja só, se a motivação que você tem para servir a Deus é que Ele abençoe a sua vida, né? Eu não vou servir para que Deus me abençoe. Então, às vezes, você está fazendo uma relação de troca. É verdade. Né? Olha, eu vou servir para Deus me abençoar. Mas se Deus não me abençoou do jeito que eu queria, então o que valeu a pena servir ao Senhor? Os dons e talentos que Deus nos dá são para serem usados para abençoar outros. Né? E eu abençoo outros, esse é o ponto, com gratidão no meu coração. Então não é porque eu quero ter alguma coisa ou alcançar alguma coisa mais. Aquilo que Deus já me deu e tem me dado é suficiente para que eu possa servi-lo. E na verdade nós temos a consciência de que por mais que a gente sirva ao Senhor, nós nunca vamos conseguir retribuir à altura tudo aquilo que Ele tem feito por nós. Aí entra naquele cântico, né? Como agradecer ao Senhor o que fez por mim? Bênção sem medida, vem provar o seu amor sem fim. Então, quando eu penso naquilo que Deus já me deu e aquilo que Ele efetivamente promete me dar no futuro. Não darei ao Senhor aquilo que não me custe nada. Exatamente. Né? Então, não posso me sentir explorado, eu não posso me sentir pesado porque eu estou trabalhando na obra do Senhor. Mas eu tenho realmente que entregar como gratidão a Deus aquilo que me é caro. Né? E quando a gente faz por gratidão genuína, não tem esse espaço de reclamação, de cobrança.
mas eu fiz isso e eu merecia ter recebido aquilo de volta, mais, né? Não funciona assim. Então, eu acho que isso é muito importante na nossa vida cristã. A gratidão, nessa dinâmica da nossa santificação, ela é um fator muito importante. Porque se eu faço alguma coisa para Deus, né, achando que estou fazendo demais, achando que eu sou o bambambam, né, e alguém não me reconhece, e alguém não aplaude, e alguém não é grato a mim, então isso pode gerar uma frustração muito grande. Porque o trabalho do Senhor, principalmente no âmbito da igreja local, ele tem aquele chamado trabalhos de serviços de bastidor. Sim, sim. Né? Aquele serviço que não aparece. Você não vai aparecer, as coisas vão acontecer, e se você não estiver ali, aí, no instante aparece, porque alguma coisa deu errado. Mas muitas pessoas querem estar com os holofotes sobre ela, com o microfone na mão, na plataforma da igreja, a fim de que todos vejam que ele está ali. E nós temos que entender também que muitas vezes a pessoa está hoje numa posição de destaque e amanhã pode não estar mais, né? Então, se ela estava ali na posição de destaque, estava fazendo questão de estar numa posição de destaque, estava se alegrando tremendamente por estar recebendo o aplauso dos outros, e de repente ela perde isso por uma série de situações da vida, né? Envelheceu, teve uma doença, teve um problema que precisou, né, não estar ali naquela mesma posição. Se ela não faz aquilo que ela estava fazendo como expressão de gratidão a Deus, ele pode entrar num parafuso, ele pode ficar muito triste, muito deprimido, dizendo, puxa vida, né? Ninguém me reconheceu, ninguém reconhece a minha história. Então a gratidão, ela leva a uma atitude de humildade. Eu realmente não consigo pensar em nada na vida cristã em que a gratidão não esteja ali de alguma maneira envolvida e sendo um elemento importante na vida da gente, né? Ela é um antídoto contra muitos problemas. Sim, é verdade. É um antídoto contra o orgulho, porque você vai reconhecer a Deus. Ela é um elemento de humildade sincera, ajuda você a ter humildade sincera, que é uma coisa que Deus valoriza, né? E sem falar um ponto que a gente não focou aqui, mas que é muito importante também, é como a gratidão verdadeira, ela pavimenta, ela abre os nossos caminhos nos relacionamentos, né? É bom conviver com uma pessoa que é grata. É bom a gente poder expressar gratidão e a pessoa, então, sentir assim, o amor de Deus, também o cuidado de Deus através daquela expressão de gratidão. Inclusive, no momento que você é grato a alguém, você está exercendo aquilo que é falado pelo apóstolo, que nós devemos ter o outro em maior consideração, né? Em maior respeito, em maior importância do que a nós mesmos. Né? Por isso que eu digo assim, Pastor Marcos, muito obrigado por o senhor nos apoiar aqui neste programa. Eu estou aqui num momento de submissão, né? Colocando o senhor num patamar mais elevado do que eu estou. Mas na verdade essa questão da gratidão para o nosso próximo, eu acho que é um mandamento, quer dizer, não tem esse mandamento explícito assim na Bíblia, né? Sejam gratos uns aos outros. Não existe exatamente assim, mas esse é o Espírito. Esse é o Espírito. Né? Por quê? Porque cada um de nós, quando é fiel a Deus, vai ser instrumento de Deus na vida de alguém, né? E assim nós nos edificamos e nos abençoamos mutuamente. Então, 1 Coríntios 13 fala acerca do amor, não se ufana, não se ensoberbece. Exatamente. Né? E isso tem a ver com uma atitude de humildade que está vinculada também à gratidão. Então a gratidão, ela na verdade não é um acessório. Ela não é uma coisa a mais na vida da gente, na minha visão. Ela é essencial para um relacionamento maravilhoso com Deus, um relacionamento saudável com Deus e um relacionamento muito bom e muito proveitoso com as pessoas. Quando você vê uma família em crise, quando você vê um casal em crise, frequentemente há essa queixa. Ele não reconhece o que eu faço. Ele só me critica, ela só me critica, ela não é capaz de uma palavra de apreciação. Você percebe? Falta ali gratidão, não é verdade? Falta você dizer, olha, muito obrigado. Eu sei que até aquilo que a gente faz por obrigação deve ser alvo de gratidão. Não é porque é meu dever fazer alguma coisa que eu não posso agradecer, né? Eu não posso
que eu não devo, se alguém faz alguma coisa que é obrigação dele, não significa que eu não devo agradecer, né? Agradecer e tentar de alguma forma retribuir em um lar, em um casamento onde há esse espírito, né? Então o relacionamento flui de uma maneira completamente diferente, né? Ser grato. Tem um aniversário, manifeste gratidão. No dia a dia, manifeste gratidão. Se a gente, com as palavras da gente, né, está o tempo todo deliberadamente, intencionalmente expressando gratidão, né, não como uma intenção por trás. Eu vou expressar gratidão, eu vou bajular porque eu quero conquistar alguma coisa. Não, mas vou expressar porque eu acredito, porque eu reconheço que o outro está fazendo algo especial por mim. Ponto. Muito mais para Deus, né? Sim. Muito mais para Deus. É como eu disse, são as duas coisas, nessa dimensão. Uma é a dimensão espiritual, você para Deus expressando gratidão. Mas, assim como o nosso amor a Deus, ele tem a dimensão horizontal também, não é? Então, uma pessoa verdadeiramente grata a Deus e sensível a Deus, ela vai agradecer também às pessoas que estão ao seu redor. Sim. Uma das grandes tristezas que a gente percebe, como eu disse já na dinâmica familiar, mas se percebe também às vezes nos idosos. É esta, né? De repente ele fica lá num abrigo, ele fica lá num lugar sozinho em casa e os filhos estão tocando a sua vida, mas muitas vezes são incapazes de dar um telefonema dizendo: olha, papai, eu sou grato a Deus por isso que você já fez por mim, não é? E expressar gratidão através de atos concretos, né? Então, esse é um grande desafio para todos nós. Inclusive, até com relação a isso, muita gente, quando está no velório e traz coroas de flores, traz flores e tudo mais, como um ato para homenagear o extinto ali, o falecido, quando poderia e deveria ter feito isso em vida. Sim. Não é? Então, dê um abraço no seu pai, no seu amigo, na sua mãe, no seu parente, no seu pastor, por que não? Né? Agradeça a Deus pela vida deles, não é? Faça isso, mas não espere que aconteceu o pior para chegar junto, não. Faça isso agora. Né? É verdade. Bem, pegando então esse gancho aí, eu quero, para encerrar a minha palavra aqui, expressar a minha gratidão a você, pastor Zé Maria, ao Iramar, vocês que trabalham aqui e muitos dos que escutam vocês agora que vão ter a oportunidade de vê-los, né, através do nosso canal no YouTube, agora vão poder estar um pouquinho mais próximo de vocês, mas eu sou muito grato a Deus por esse trabalho dedicado, árduo, contínuo, não é um trabalho só de um fim de semana, de um dia, né, um trabalho que vocês têm feito com excelência. E eu sou muito grato a Deus pela vida de vocês. E nós somos muito gratos à Primeira Igreja Batista de Fortaleza, na pessoa do pastor Marcos Monteiro, né, porque nos proporciona este momento de trabalho para o Senhor. É muito gratificante trabalhar para o Senhor e nós fazemos isso aqui, pode ter certeza, com muita alegria. Amém, né? amém. E tudo isto aqui, o versículo 5 diz o porquê. Porque o Senhor é bom, pastor Marcos. Exatamente. O Senhor é bom, a misericórdia dele é para sempre e a fidelidade de Deus se estende não só aqui para nós, mas de geração em geração. Amém, é isso mesmo, né? A base da nossa gratidão é a própria pessoa do Senhor, do nosso Deus a quem servimos. É verdade. Pastor Marcos, muito obrigado por seu comparecimento aqui, né? Por estar inaugurando conosco este momento novo do programa Sintonia Bíblica. Tá? Amém, parabéns, e eu é que agradeço por este privilégio de estar nesta data tão significativa. Tá, nem precisa convidar, o senhor sabe que é só chegar e a gente gravar outros programas. Né? E eu quero também aproveitar essa oportunidade para agradecer aos amigos que nos dão a sua audiência. É verdade. Você poderia estar escutando talvez uma outra rádio, sintonizada em tantas outras coisas que existem, não falta opção, né? Mas você escolheu estar com a gente nesse momento e a gente é grato a Deus por sua vida e por essa escolha que você faz. Muito bem. A nossa aula dominical, esse momento aqui, agora acabou. Uma pena, estava tão bom o bate-papo aqui, né? Mas domingo que vem tem mais. E eu espero você, né? O nosso culto direto da Primeira Igreja Batista de Fortaleza já está sendo transmitido pela internet e a partir de agora aqui pela nossa PIB Web Rádio. Então continue aqui ligado com a gente. Estamos chegando ao fim de mais um programa Sintonia Bíblica. Receba o nosso carinho, nosso abraço
e o desejo de uma semana ricamente abençoada pelo Pai. Domingo que vem, de novo, aqui. Sintonia Bíblica, a Bíblia bem mais perto de você.